Ó, a coisa tá ruim pro Ratinho. O Ratinho acaba de ser completamente descartado pelo Silvio Santos. O Silvio Santos jogou o Ratinho na fogueira. Eu falei aqui nos últimos dias que quando tem algum reality show que concorre com o Ratinho, a audiência dele tende a cair. E agora, tá começando o Big Brother Brasil, que geralmente tem uma audiência muito grande, tem muita gente, só se fala disso nas redes sociais, e a audiência do Ratinho está caindo. Só que tem um problema. Em janeiro, entre o final de dezembro e o começo de janeiro, não tem nenhum reality show, nem na Record, nem na Globo, para concorrer com o Ratinho. E a audiência dele já estava baixa. Por conta disso, o Silvio Santos resolveu, não, nós vamos descartar o Ratinho. Mais do que isso, além de descartar o bolsonarista Ratinho, vamos lembrar, um bolsominion dos piores, da pior qualidade, o Silvio Santos começou a veicular no SBT alguns comerciais falando sobre identidade de gênero e coisas do tipo. E isso irritou muito, mas muito o Bolsonaro. O Bolsonaro reclamou com o ministro Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, que não faz nem 2 semanas falou, olha, o Bolsonaro é um traidor, o Bolsonaro me traiu. É o que aconteceu? O Fábio Faria ficou irritadíssimo com o Bolsonaro. Irritadíssimo. Quase deu um quebra-pau. Porque sabe quando vai acumulando tudo e o cara quer explodir? Ele só não explodiu porque o Fábio Faria, ele, antes de ser ministro do Bolsonaro, que não quer dizer muita coisa sobre inteligência, mas antes disso ele já era um deputado, ele é ligado ao Centrão, então ele é um cara mais paciente. Então ele não explodiu com o Bolsonaro, mas quase deu um quebra-pau. Vou explicar aqui toda essa confusão, o que o Silvio Santos está fazendo para excluir o Ratinho. O Bolsonaro tá uma fera com o Silvio Santos, mas antes disso, um segundinho. Se nessa briga aí você torce pra briga, então inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro, ao Ratinho, ao Silvio Santos, a todos esses fascistas da pior espécie. O Silvio Santos também, viu? Todos os dias. Todo dia aqui a gente faz oposição, também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar o trecho do nosso carro de som rodando e denunciando o Bolsonaro nas ruas. Então, inscreva-se no canal. Já estava se desenhando, eu venho falando isso aqui há alguns meses. O Bolsominion Ratinho vai ficar desempregado. As pessoas não aguentam mais olhar para a cara dele. Muita gente, olha, eu conheço muita gente que é mais humilde e tal. E quando eu falo do Ratinho, muita gente assiste e fala, não, eu não assisto mais, não aguento mais ele. E as pessoas, às vezes, até nem sabem por que não aguentam mais olhar para a cara dele. Mas eu vou te dizer, porque ele é bolsominion. As pessoas olham para ele e falam, ah, bolsominion, ah, esse cara tá com esse governo maldito. Tá? E a audiência foi baixando, baixando, baixando. Ele perdeu 50% de audiência em mais ou menos 3 anos. Ok. Janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, era a hora dele tentar recuperar a audiência para se manter no ar. Aí, não conseguiu recuperar a audiência, continuou um fiasco total e começou o Big Brother. O Big Brother Brasil anunciou como um dos participantes o Thiago Abravanel. Thiago Abravanel é neto do Silvio Santos. Aí você fala, caraca, tem um familiar do Silvio Santos no Big Brother. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Silvio Santos ficou bravo? Não. Pelo contrário, o Silvio Santos ficou feliz. O Silvio Santos começou a veicular, já decidiu que vai veicular propagandas comerciais no SBT para fazer campanha para o familiar dele, para o Thiago Abravanel. Ou seja, pela primeira vez na história você vai ver o SBT fazendo comercial de um programa da Globo. Só que tem uma coisa, esse programa da Globo calhou de ser o concorrente do Ratinho. Se a audiência do Ratinho já tá baixa, com o próprio SBT fazendo na grade do SBT, para o público do SBT, comercial do Big Brother Brasil, que é concorrente do Ratinho, a tendência é a audiência do Ratinho despencar. Já tá despencando depois de começar o Big Brother, mas agora a tendência é que caia lá para... Tá com média de 5 pontos, caia para 3, 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Ratinho está sendo oficialmente descartado. Quando uma TV chega no nível de fazer comercial para outro canal, para seu concorrente, é porque o programa daquele horário ali já está com os dias contados. O que se diz lá no SBT? Que o Silvio Santos quer que o Thiago Abravanel vá bem no Big Brother, talvez não ganhar, mas que ele consiga um bom número de seguidores, um bom número de fãs, para que ele ganhe um programa no horário do programa do Ratinho. Então sai o Ratinho e entra o Thiago Abravanel. Vamos lembrar que o Silvio Santos dá emprego para todos os familiares dele no SBT. Lá a meritocracia é assim, tem o sobrenome Abravanel, pronto, você vira diretor da SBT, ganha programa de TV, ganha tudo. Tem lá a Patrícia Abravanel, que é a esposa do ministro Fábio Faria, também tem um monte de programa dela na TV, os programas dela são todos um fracasso de audiência, não interessa o horário
ou o programa que coloquem ela. Sempre a audiência cai. Ela até chegou a fazer uma entrevista com o próprio marido, o Fábio Faria, e olha, foi uma entrevista que o SBT tentou empurrar a goela abaixo da audiência do SBT, tentaram falar, olha, vamos, assistam, vai ter entrevista exclusiva com o ministro das Comunicações. E foi um fiasco de audiência, para você ter ideia. Mas agora o Silvio Santos viu a oportunidade de ter um familiar dele que talvez consiga alguma audiência no SBT, que é o Thiago Abravanel. Por isso, já estão queimando o Ratinho. Ó, o Ratinho está sendo queimado agora. Primeiro não era, primeiro ele estava sendo queimado pela audiência, mas agora ele começou a ser queimado em fogo médio, vai? Não vou falar em fogo baixo, não, que o SBT fazer propaganda do concorrente do Ratinho nos comerciais do próprio SBT não pode ser, não é fogo baixo, mas vai ficar em fogo alto assim que começar a passar as semanas e o Thiago Abravanel começar a ir bem ou não tão mal no Big Brother, tudo indica que ele vai mais ou menos bem, e que olha, tem muito bolsominion lá e ele não é um dos bolsominions, apesar de ser da família do Silvio Santos. Então tudo indica que ele vai mais ou menos bem. E aí o Silvio Santos vai começar a ligar o fogo alto para queimar o Ratinho e para colocar o seu neto lá. Só para você ter ideia de como a coisa tá ruim. E por falar nos Abravanel, tem a Patrícia Abravanel que eu falei agora há pouco. Ela é esposa do Fábio Faria. O Fábio Faria teve um problemão com o Bolsonaro nas últimas semanas. Chamou o Bolsonaro de traidor. Por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos num encontro evangélico. E nesse encontro evangélico estava o Alan dos Santos. Ele falou que não iria no encontro se ele soubesse que o Alan estava lá. Isso não impediu de sentar do ladinho do Alan dos Santos. Mas ele disse que não sabia. Aí ele falou, pô, o Bolsonaro me jogou na fogueira. O Bolsonaro me jogou... Ele não falou na fogueira, ele falou, me jogou na cova. Quer dizer, já foi enterrado o Fábio Faria. Por quê? Porque ele tinha pretensões de ser vice do Bolsonaro. E segundo ele, o Bolsonaro sabia que o Alan dos Santos estaria ali e não o avisou. Aí ele foi... Todo mundo do centrão do STF fez assim, caraca, tem um ministro do governo junto com um cara que é foragido. Pegou mal pro governo Bolsonaro, mas principalmente pro Fábio Faria. A chance dele virar vice do Bolsonaro ali diminuiu muito, ele ficou desesperado. Aí ele começou a falar em interlocutoras que o Bolsonaro traiu, quer dizer, chutou o balde. E até ameaçou sair do governo, tudo mais, mas não saiu. Quando ele já estava muito irritado com o Bolsonaro, o que vem o Bolsonaro fazer? O Bolsonaro viu lá que o SBT está fazendo alguns comerciais sobre identidade de gênero e outras pautas identitárias. E aí, o Bolsonaro odeia isso. Se tem um negócio que o Bolsonaro odeia, é qualquer pauta identitária progressista, antirracismo, anti-homofobia, anti-xenofobia. O Bolsonaro odeia. Ele é o cara racista, nazista, é tudo de ruim, é o Bolsonaro. Ele chamou o ministro das Comunicações, ele, Fábio Faria, que é genro do Silvio Santos, para se explicar. Aí o Fábio Faria ficou irritado. Aí deu ruim. Por quê? Porque o Fábio Faria falou, o que eu tenho a ver com as propagandas que são veiculadas no SBT, com as campanhas institucionais do SBT, o que eu tenho a ver? E o Bolsonaro falou, mas é o seu sogro, você tem que falar para eles pararem com isso, tá ok? Não sei o quê. E o Fábio Faria ficou uma fera. Ele falou, eu não tenho nada a ver com a direção do SBT. Aí o Bolsonaro falou da esposa dele. Ele falou, a minha esposa não tem nada a ver com a direção do SBT. É coisa do Silvio Santos, o pai dela, não é coisa comigo, não é com a minha esposa e eu não tenho nada com isso. E Fábio Faria deixou o Bolsonaro falando sozinho. Mas, segundo quem estava ali, ele quase explodiu. E ele está a ponto de explodir. O Fábio Faria, nesse momento, ele é uma panela de pressão no fogo alto, que já está no fogo alto há algumas semanas. Já explode. E ele vai explodir no Jair Bolsonaro. Já chamou o Bolsonaro de traidor, e aí depois ele chegou para interlocutores e falou, o Bolsonaro só pensa em gay. Bolsonaro não quer governar, não quer nada, ele só quer saber de gay e de coisa desse tipo. Olha, tô cansado. Pronto. Está instalada a discórdia entre Bolsonaro, Fábio Faria e Silvio Santos. E olha, como se não bastasse, o Silvio Santos queima o Ratinho, que é o mais bolsominion lá do SBT. Vamos lembrar, tem vários bolsominions no SBT, inclusive o Silvio Santos é um deles, a filha do Silvio Santos também, mas o mais bolsominion, a pessoa que mais defende o Bolsonaro no SBT é o Ratinho. O Ratinho saindo da programação do SBT, saindo do ar, faz com que a coisa no SBT fique tão mais leve, assim, em nível de bolsonarismo, que parece até outra emissora. E o fato do Ratinho estar para sair do ar, sendo queimado pelo próprio Silvio Santos, justo quando o Silvio Santos começa a colocar propaganda institucional do SBT, que vai de contra tudo aquilo que o Bolsonaro fala, ali tem alguma sinalização. Eu vou te falar uma coisa, o
Fábio Faria, tá pensando em deixar o governo e ele tá tentando convencer o pessoal do SBT a também deixar o governo. Por quê? Porque o Fábio Faria não é tonto. Antes dele ser bolsonarista, dele ser fascista e tudo isso mais, ele é político. Ele sendo político, ele sabe que o lado do Bolsonaro vai perder. Uma coisa é o lado do Bolsonaro perder e ele tá ali, ó, roubando dinheiro com o governo e tudo mais, e ele tentar ser vice do Bolsonaro e ir até o fim com o Bolsonaro, com apoio do SBT, que vai apoiar o Bolsonaro até o fim. Outra coisa é ele estar do lado perdedor, sendo que o atual presidente o trai, o joga na cova e fica pedindo satisfação para ele sobre a programação do SBT. Aí ele fala, ah, não, aí não dá. E nosso carro sou em Diadema, rodou ontem das 1h30 às 4h30 da tarde, em Diadema. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Falou.